Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula. Iremos dar continuidade ao assunto sobre a equação do segundo grau. Quase que não termina, né? Mas vamos lá. Esse é o último conteúdo que a gente vai ver esse ano. Espero que vocês possam ter curiosidade em se aprofundar mais. A gente está vendo tudo de maneira bem superficial, tá bom? Devido ao processo pelo qual nós estamos passando, tá bom? Então, hoje a gente vai aprender como determinar a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau sem precisar resolver a equação do segundo grau, tá? Então, vamos aqui. Tá? Soma das raízes, tá? Então, se você tiver uma equação do segundo grau na forma reduzida, tá? Na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com A diferente de zero, a gente sabe que essa é a condição da equação do segundo grau. E as raízes x' e x², tá? Então, se você quiser determinar a soma das raízes, que eu vou estar chamando de S, tá? A soma das raízes x' e x² é dada por menos o B sobre o A. Tá? Então, você tem uma equação do segundo grau. Quer saber quanto equivale a soma das raízes sem resolver a equação? Basta pegar o menos o B e dividir pelo A, ok? Então, vamos à prática. A equação 3x ao quadrado menos 9x menos 3 igual a zero apresenta duas raízes reais e diferentes. Sem resolver a equação, determine a soma dessas raízes. Então, vamos lá. Então, se eu quero a soma das raízes S, basta fazer menos o B sobre o A. Então, aqui em cima, eu vou separar para vocês quem é o A, o B e o C, tá? Então, o A é quem multiplica o x ao quadrado, logo o A é 3. O B é quem multiplica o x, logo é menos 9. E o C é o termo independente de x, logo é o menos 3. Mas eu preciso apenas do B e do A. Então, vamos lá. Quem é o B? É menos 9. Mas aqui eu tenho um sinal de menos. Menos e menos fica mais. Então, é 9 dividido por A. O A é 3. 9 dividido por 3 é 3. Portanto, a soma das raízes dessa equação vale 3. Ok? Mas se você não quiser ir pela fórmula, vai fazer aquele processo todinho. Calcula o determinante, depois vai lá na fórmula de resolução da equação. Em seguida, quando você encontrar as raízes, soma. Eu acho por aqui bem mais fácil, tá bom? Segundo exemplo, a equação 6x ao quadrado menos 8x menos 7 igual a zero. Apresenta duas raízes reais e diferentes também. Sem resolver a equação, determine a soma dessas raízes. Então, de novo, a soma S é dado por menos o B sobre o A. Eu queria só que vocês colocassem na cabecinha de vocês o seguinte, ó. Toda vida que você tiver uma variável com um sinal negativo, significa dizer que você vai inverter o sinal dele no original. Então, se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Se ele é positivo, ele vai ficar negativo, ok? Sinal de menos em uma variável significa dizer que você vai inverter o sinal dele, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Quem é o A? O A vale 6. Quem é o B? O B vale menos 8. Então, aqui, ó, a fórmula me diz que a soma é menos o B sobre A. Se o B é menos 8, inverto o sinal, fica 8. Sobre o A, que é 6. Não dá para dividir o 8 pelo 6 de maneira inteira, eu vou simplificar por 2. Quando eu divido 8 por 2, dá 4, e 6 por 2 dá 3. Logo, a soma dessas raízes vai dar 4/3, ok? Produto das raízes. Lembrando que o produto é o resultado de uma multiplicação. Tá? Então, a situação é a mesma. Você tem uma equação do segundo grau na forma reduzida. O A é não nulo e as raízes vão ser x' e x². Se você quiser saber o produto dessas raízes sem resolver a equação, tá? Esse produto P entre x' e x² é dado por C dividido por A. Então, quer saber o produto das raízes de uma equação sem resolvê-la? Basta pegar o C e dividir pelo A, ok? Então, vamos aqui. A equação 5x ao quadrado menos 15x menos 20 igual a zero apresenta duas raízes reais e diferentes. Sem resolver a equação, determine o produto dessas raízes. Então, vamos lá. O produto P é dado por C sobre A. Quem é o C? O C está aqui, ó. É menos 20. Quem é o A?
Está colado com o x ao quadrado, é o 5. 20 dividido por 5 é 4. Menos dividido por mais é menos. Logo, o produto das raízes dessa equação é menos 4. O exemplo 2 é a mesma coisa. É dada a equação e a gente quer saber o produto. Então, de novo, produto das raízes é dado por C sobre A. Quem é o C? 12. Quem é o A? 2. Então, 12 dividido por 2 é 6. Portanto, o produto das raízes dessa equação vale 6. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus.